Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, PPCub aprovado. Confira como foi a votação do projeto e entenda como a proposta pretende repaginar a capital federal. Violência contra idosos. Aumento de casos no Distrito Federal preocupa a Câmara Legislativa. Dignidade em pauta. Audiência debate políticas públicas para pessoas ostomizadas. Mobilidade a pé. Lei aprovada pela CLDF quer facilitar a vida dos pedestres em Brasília. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de junho. As votações marcaram a última semana no plenário da Câmara Legislativa. Na sessão ordinária do último dia 18, os deputados distritais aprovaram um projeto de lei que obriga o GDF a implantar aplicativo de transporte público voltado para pessoas com deficiência visual. De autoria do deputado Yolando, a medida prevê que o novo app utilize mensagens de voz para passar informações como o horário previsto para a chegada dos ônibus. Na mesma sessão, os distritais aprovaram um projeto do deputado Roosevelt que possibilita o pagamento de taxas e preços de serviços públicos com cartão de crédito ou débito. Para o autor da matéria, a modernização é necessária, uma vez que a utilização de dinheiro em espécie tem diminuído gradativamente ao longo dos anos. Outra proposta aprovada no dia 18 é voltada ao combate e à prevenção do superendividamento no âmbito do Distrito Federal. De autoria do deputado Chico Vigilante, o texto prevê uma série de ações informativas para conscientizar os consumidores sobre seus direitos e deveres em um contrato de crédito, além de possibilitar parcerias para a renegociação das dívidas. A proposta também obriga as instituições de crédito a informar os consumidores de forma clara e transparente dados como o custo total do empréstimo, a taxa efetiva mensal de juros e os encargos decorrentes do atraso nos pagamentos. Os distritais também aprovaram moção de repúdio às declarações feitas pela segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Rosilane Nascimento. Ela havia criticado as visitas técnicas de parlamentares para fiscalizar hospitais e unidades de saúde, afirmando que elas apenas tumultuam o ambiente. Para os distritais, a fala de Rosilane constitui um ataque à prerrogativa parlamentar de fiscalizar a execução do serviço público. O plenário ainda aprovou proposta do GDF que prevê a reativação do Conselho de Juventude do Distrito Federal e a criação dos Conselhos Regionais de Juventude. O Dia do Orgulho Autista, comemorado em 18 de junho, também foi lembrado em plenário. Os deputados Eduardo Pedrosa e Yolando foram à tribuna ressaltar a importância da data. Também no dia 18, a Câmara Legislativa recebeu a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado Marcelo Santos. O encontro serviu para estreitar os laços entre as duas casas, que atualmente lideram o ranking de transparência legislativa no país. No dia 19, os deputados distritais concederam título de cidadã honorária de Brasília à jornalista Ana do Box, diretora de redação do jornal Correio Brasiliense. A homenagem foi uma iniciativa da deputada Paula Belmonte. No dia 20, foi a vez do presidente da FEComércio, o empresário José Aparecido, ser agraciado com o título de cidadão honorário da cidade. A homenagem foi uma iniciativa do ex-deputado distrital Rodrigo Delmasso e teve relatoria do deputado Pastor Daniel de Castro. O evento contou com a presença de diversas autoridades. Repaginar Brasília sem descaracterizar os pontos que fazem da capital federal patrimônio da humanidade. Esse era o tamanho do desafio por trás da análise do PPCub, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Uma missão que ficou a cargo dos deputados distritais ao longo de praticamente todo o semestre e cujo capítulo final ocorreu no último dia 19, com a aprovação da proposta. Uma votação marcada pela tensão entre oposição e base do governo. Portanto, nós não podemos, presidente, em nenhuma hipótese, permitir, concordar que as lideranças não possam falar. Se é assim, presidente, deveria ter convocado uma sessão secreta, sem imprensa, sem ninguém aqui presente. Jamais faria isso também.
Acho que o governador pode tudo, mas ele não pode interferir no funcionamento dessa casa a ponto de querer calar a boca dos líderes. O deputado me conhece muito bem, sabe que eu jamais me pego a qualquer tipo de pressão, seja de lá ou seja daqui, né? Então, não há qualquer tipo de interferência. Isso foi um acordo que foi feito ontem e que eu pretendo que seja respeitado. Para entender o que estava em jogo, é preciso antes compreender o que é o PPCub. Em termos práticos, é a lei que determina o que pode e o que não pode ser feito na área tombada do Distrito Federal, um espaço com pouco mais de 112 quilômetros quadrados que engloba as regiões do Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste Octogonal, Setor de Indústrias Gráficas e Candangolândia, além do Parque Nacional e do Espelho d'Água do Lago Paranoá. O PPCub tem a missão de preservar aspectos do projeto original de Brasília, concebido por Lúcio Costa na década de 50. São características que conferem à capital seu jeitinho todo particular de ser, tais como a organização da cidade em superquadras, a abundância de áreas verdes e de espaços livres de construções e a limitação na altura dos prédios para assegurar um horizonte onipresente. Além de regras de preservação, a norma trata do uso e ocupação do solo e traça o plano de desenvolvimento local, com previsão de projetos, ações e obras. O problema é que desde sua concepção até os dias atuais, Brasília não parou de crescer. Por isso, os últimos governos do Distrito Federal entenderam que era preciso ajustar as regras de preservação para garantir a modernização da cidade. É aí que começa a discussão do PPCub. Para medir a dimensão desse debate, basta lembrar que a proposta em análise na Câmara Legislativa tinha mais de 1000 páginas e levou mais de 15 anos para ser concluída pelo GDF. Os anos de estudo não impediram que o texto chegasse à Câmara Legislativa cercado de controvérsias. No geral, as alterações propostas pelo GDF desagradaram os deputados de oposição. Na avaliação deles, algumas mudanças irão desconfigurar o conjunto urbanístico da cidade e colocar em risco o tombamento da capital. Esse projeto, e eu vou insistir e vou dizer isso aqui a cada momento, ele fere de morte o tombamento de Brasília. O projeto será liquidado na justiça. Teve um cidadão que tocou fogo em Roma. E o Ibanez quer tocar fogo no Distrito Federal. Já os deputados da base do governo avaliaram que as mudanças irão favorecer o desenvolvimento urbano e econômico da cidade, sem comprometer o tombamento. Para os governistas, a atualização das regras é necessária para garantir segurança jurídica ao crescimento natural da cidade. Esse debate já está posto há muito tempo. Então, nós estamos fazendo uma atualização necessária para que haja segurança jurídica. Brasília precisa de segurança jurídica para continuar, para que realmente a economia possa efetivamente crescer e crescer com segurança. Em meio a essas divergências, o PPCub tramitou em 5 comissões permanentes na CLDF. 4 delas deram pareceres favoráveis ao projeto. A exceção foi a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que teve seu parecer rejeitado pelo plenário. Ao todo, os distritais apresentaram 174 emendas ao texto original do GDF. 107 dessas alterações foram acatadas pelo plenário, em um processo que também recebeu críticas dos deputados de oposição. Eles se incomodaram com a velocidade com que as matérias eram analisadas, alegando que isso prejudicava o debate e a compreensão sobre o que estava de fato sendo votado. A gente está acelerando um processo para garantia da aprovação de um projeto com leituras mínimas dos pareceres, como foi o caso da CDEST-MAT, para que o debate seja minimizado e para que o projeto seja aprovado. Há uma tentativa de aprovação a qualquer custo. Já os deputados da base do governo sustentaram que o conteúdo da proposta já havia sido amplamente debatido ao longo do semestre e também no período em que o texto estava no Executivo. Foram 4 comissões gerais com ampla divulgação, transparência aqui nesta casa, aberto para toda a população e aqui em plenário com a galeria aberta. Então a gente discorda dessa questão que não houve a participação popular. E antes do projeto vir para cá, passou no Complan,
passou no IFAM, em todos os órgãos que inclusive tem a participação da sociedade civil. Após quase 5 horas de votação, o PPCub foi aprovado em primeiro e segundo turno com 18 votos favoráveis e 6 contrários. Entre as mudanças aprovadas, destacam-se a possibilidade de ampliação da altura de hotéis instalados na via W3, que poderão passar de 3 para 12 andares, a criação de lotes residenciais na orla do Lago Paranoá, mais precisamente no trecho 4 dos setores de clubes Norte e Sul, a destinação de áreas verdes no final da Asa Sul para camping, com liberação para restaurantes e trailers, a permissão de comércios no setor de embaixadas, a descontinuação de lotes no setor noroeste, a criação de novas áreas comerciais no lugar de estacionamentos e de praças nas quadras 900 e na via W3, e a liberação da construção de alojamentos nas quadras 700 e 900 da Asa Sul e da Asa Norte. A semana foi histórica na CLDF. Tema em discussão no DF há mais de 10 anos, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o PPCub, foi aprovado pelo plenário por 18 votos favoráveis e 6 contra. O plano de mais de 1.000 páginas foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e chegou na casa em março com pedido de urgência pelo GDF na tramitação e votação. O Poder Executivo alega que o PPCub moderniza a legislação de acordo com a realidade de Brasília nos dias de hoje, fomentando a economia e a renda. A oposição diz que o PPCub pode descaracterizar o projeto original da cidade, que é patrimônio cultural da humanidade. Uma das polêmicas foi uma emenda apresentada pelo deputado Thiago Manzoni, que proibia hotéis com mais de 3 andares nos setores hoteleiros. A matéria foi rejeitada pelos deputados. Com isso, serão permitidos hotéis de até 12 andares com 35 metros. Já a oposição diz que isso pode prejudicar a visibilidade do céu de Brasília pelos moradores e turistas. Até o céu de Brasília está sob ameaça. A escala monumental, a visão imaginada por Lúcio Costa, e eu convido aqui todos os meus nobres colegas, a cena que a gente deve conviver quase diariamente, se sairmos dessa casa no final da tarde e observarmos aqui, pertinho, no Memorial JK, a quantidade de carros e pessoas que param suas atividades antes de ir para casa para apreciar um belíssimo pôr do sol. O sol de Brasília, que é reconhecido internacionalmente. O deputado Wellington Luiz lembrou que já existem hotéis na região com 12 andares e que a nova regra vai aquecer a economia. Você tem já um hotel de 12 andares do lado. Então, do outro, você tem um de 3, e que não pode. E é questão de conceito, de entendimento. Então, no meu entendimento, eu acho que não tem que ter emenda mesmo. Né? E assumo isso com a tranquilidade, né, de quem está pensando na cidade. Alguns estão dizendo, quem não está pensando na cidade. Tá sim, eu estou pensando na cidade. Acho que aumenta aí a concorrência, aumenta o número de empregos, gera renda. Porque uma coisa é você ter um hotel com 3 andares, outra coisa é você ter ele com 12 andares, sei lá, o 15. Então vai precisar de mais gente, vai gerar mais renda. Então o meu entendimento, ele é transparente. O filho da idosa de 94 anos, que morreu em um incêndio em Águas Claras, teve a prisão decretada no último dia 14 de junho. A idosa tinha problemas de saúde e estava acamada e sozinha no apartamento que pegou fogo. O filho já havia sido preso antes, em 2023, depois de abandonar a mãe por 30 dias no hospital, ao se recusar a buscá-la quando ela teve alta. O abandono é um dos diversos tipos de violência contra o idoso que tem aumentado no DF. Somente no ano passado, foram mais de 3.000 registros. O aumento do número de casos preocupa a Câmara Legislativa. No último dia 14, a Casa promoveu sessão solene para debater o assunto, em evento com a presença de idosos e de autoridades do governo e do Legislativo.
Cerca de 500 idosos de diferentes regiões administrativas participaram do evento para lembrar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. No DF, a violência contra o idoso geralmente ocorre dentro de casa, no espaço intrafamiliar, e vai desde o abuso físico e psicológico até a violência patrimonial. O deputado distrital Martins Machado, presidente da Frente Parlamentar do Idoso na CLDF e idealizador do evento, enfatizou a importância de ações de conscientização e declarou que o governo vai contratar agentes civis para trabalhar na Delegacia do Idoso, que será criada pelo GDF até o fim deste ano. É necessário o trabalho de conscientização, mas o rigor da lei. Tanto é que estive com o governador, nós estamos esperando a nomeação de agentes civis para criar a Delegacia do Idoso, própria para isso, já especializada para isso, com os agentes, com os profissionais ali à disposição para fazer um atendimento para combater de uma forma mais significativa a violência contra os idosos. Mais de 44% dos idosos vítimas de violência recebem até um salário mínimo. 54% dos agressores são os próprios filhos. Lago Norte, Lago Sul, Taguatinga e Sobradinho lideram o ranking. Entre as principais formas de violência estão a negligência nos cuidados, o abandono e a violência física, psicológica e financeira. Vive num momento difícil de valorização, né? Porque por ser velho tem que ficar em casa quietinho, não fazer nada, não sair. Em filas de banco, às vezes as pessoas não querem ceder espaço, não querem ceder lugar para as pessoas que têm prioridade, né? Eles acham que nunca vão ficar velhos também, né? Então a gente sente assim, de uma certa forma, excluída. Eu precisei várias violências contra os idosos, falta de desrespeito. Então acho que temos que cuidar dos nossos velhinhos, sim, porque todos nós vamos chegar na velhice. Atualmente, a DECRIM, que trata dos crimes de religião, raça, orientação sexual e contra a pessoa deficiente, é a delegacia que possui um protocolo específico para atendimento das pessoas com mais de 60 anos. Estima-se que 65% dos inquéritos investigados na delegacia são de crimes contra o idoso. Maus tratos é o primeiro deles, o maior número é maus tratos e também a violência patrimonial. Mas a gente acredita muito que tudo isso começa a partir de uma violência psicológica, porque a partir dessa violência psicológica, da não valorização da pessoa idosa, isso se abre em portas para outros tipos de violência, como maus tratos, a violência patrimonial, a violência moral e inclusive a violência sexual. Além do momento de reflexão sobre a violência, a solenidade na CLDF foi também um espaço de acolhimento. Teve até aula de capoterapia. Uma prática que reúne hoje 2.000 idosos no DF. Mestre Gilvan é o idealizador do projeto. Ele ressalta a importância de incluir atividades esportivas para essa faixa etária. A capoterapia ela foi desenvolvida com as cantigas de roda, o resgate das cantigas de roda e também trazendo o ritmo do berimbau, a musicalidade do berimbau, que é mágico. O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, anunciou que até o fim do ano o governo deve implementar a capoterapia nos 12 centros olímpicos da secretaria. Tirar essas pessoas da ociosidade. Os idosos são as nossas turmas mais alegres, né? Eles gostam muito dessa estrutura do lazer, do esporte. Gilvani é ostomizada há 5 anos. Em 2019, ela foi diagnosticada com um câncer coloretal. Por causa de uma complicação na cirurgia para a retirada do tumor, a reconstrução do intestino ainda não foi possível. Desde então, ela vive com uma bolsinha na lateral do corpo, responsável por parte das funções que o intestino fazia.
De lá para cá foram muitas adaptações no dia a dia para aprender a viver com essa nova realidade. Muda assim os cuidados que a gente tem, o autocuidado, né? A gente tem que, antes de sair de casa, antes de dormir, tal, você ver se tá tudo ok, né? Se você tá seguro para sair, se precisa trocar a bolsinha, ou se você pode sair, o período de troca é de 3 em 3 dias, mas às vezes acontece intercorrências, né? Que a gente pode fazer uma troca meio de emergência. Não é fácil, né? A gente tem que aprender a conviver com ela, né? Tem que se adaptar e tem que entender que ela foi ali uma possibilidade da gente viver mais. A ostomia é uma cirurgia em que se cria uma saída alternativa que pode ser no abdômen ou na traqueia, permitindo uma comunicação do corpo com o exterior. Essa comunicação pode ser para eliminações intestinais e urinárias, para alimentação e até mesmo para a respiração. As pessoas que precisam dessa saída alternativa para o intestino delgado ou grosso, por exemplo, utilizam uma bolsinha na lateral do corpo. Para a alimentação, a comunicação fica mais ao centro da barriga, onde fica o estômago. E para a respiração, a ostomia é no pescoço. Para conscientizar a população e lutar por direitos, a Câmara Legislativa realizou a audiência pública Pessoas Ostomizadas Importam, com a presença de representantes de órgãos do governo do DF e da sociedade civil. Para a Associação dos Ostomizados do Distrito Federal, uma das principais pautas é reconhecer que as pessoas com ostomia são deficientes e conceder a elas os direitos garantidos por lei. A gente quer falar de uma cidadania, de uma inclusão em geral. Então a gente vem para cá falar sobre educação, as crianças, um programa para os idosos, para os acamados, né? Acesso a isenções como ICMS, enfim, como a vaga especial de estacionamento, cirurgia de reversão. A gente quer realmente que o Distrito Federal, que é a nossa capital do Brasil, ele acolha de fato todas as deficiências, e a ostomia não poderia ficar de fora disso. Atualmente, no DF, são cerca de 3.000 pessoas ostomizadas. Uma parte delas pode reverter essa situação por meio de cirurgia de reversão. Mas essa é outra dificuldade, já que nem sempre o acesso e os prazos para realizar essa cirurgia são cumpridos. Nós temos uma lei que em 180 dias tem que ser feita a reversão disso. A identificação dessas pessoas, elas sejam feitas digitalmente com transparência. A gente está sempre lutando para que as políticas elas tenham transparência e uma fila que as pessoas possam acompanhar e saber quando que elas vão poder fazer a reversão disso. Mesmo com todos os desafios impostos pela ostomia, Gilvani tem retomado a vida aos poucos. E até a viagem dos sonhos ela já conseguiu fazer. Paris, né, que eu acho que é o sonho de todo mundo. Aí minha família me incentivou muito, apoiou e eu consegui. Ficou feliz vendo Paris, conhecendo Paris? Não, emocionada. A competição faz parte do dia a dia desta atleta de halterofilismo. 3 vezes na semana, ela faz o trajeto entre Lusiânia, onde mora, e o CETEF, Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial, que fica no setor policial sul. Depois de cerca de 2 horas treinando para os campeonatos, ela encara mais uma competição, essa mais arriscada, contra carros, ônibus e até caminhões. Entre o CETEF e o ponto de ônibus são cerca de 10 minutos e alguns obstáculos. Eu tenho essa dificuldade de fazer esse trajeto daqui até a parada de ônibus, aqui próximo ao bombeiro, né? Que a gente tem que disputar com os carros que não tem calçadinha para a gente andar e nem mesmo rampa para subir da parada, para chegar até a parada. Eu corro um risco muito grande. Não só eu, quanto os outros atletas que fazem esse percurso que eu faço, né? Tem gente que faz esse percurso todos os dias. Então, assim, a gente está correndo risco de vida, porque é perigoso, né? A gente sabe que pode dar um problema mecânico num carro, né? Ou o motorista não vê a gente, né? O motorista parando perto da parada de ônibus, já que não tem calçada para a gente andar, tem que disputar com os carros, a gente corre grande risco.
situações como a enfrentada por ela tendem a ocorrer com menos frequência. A CLDF promulgou há poucas semanas uma lei do deputado Max Maciel que cria política de mobilidade a pé no DF, com ênfase nas pessoas com baixa mobilidade. Primeiro, a gente precisa organizar a cidade, precisa definir o calçamento, ele precisa estar nivelado, a gente precisa priorizar as ciclovias, as ciclofaixas, fazer com que as paradas de ônibus também sejam lugares acessíveis. Existem muitas paradas que só tem a parada. Qualquer pessoa tem dificuldade de chegar na parada, porque não tem nenhum calçamento adequado, você não tem um piso nivelado com a plataforma do ônibus, isso tudo conta. Isso são prioridades que precisam ser olhadas com critério região por região. Quando a gente fala de mobilidade urbana a pé, isso significa um trajeto contínuo, plano e sem obstáculos para caminhar. Mas não é o que a gente encontra em vários locais da cidade, como nessa calçada na 710 Sul, onde o pedestre tem dificuldade para caminhar. Tem lugar que a calçada, que deveria ter no mínimo 2 metros, porque é área pública, de serviço público e que tem acesso de muitas pessoas, então a calçada deveria ter no mínimo 2 metros de largura, ela está com 80 centímetros. Nesses 80 centímetros ainda tem uma jardineira onde a planta invade a calçada, então a calçada some. A calçada tem que ser reta, plana, do início da rua, de uma rua até a outra. A construção de calçadas e rampas no DF é responsabilidade da Secretaria de Obras, do Departamento de Estradas e Rodagens e também da Novacap. Desde 2019, a Novacap restaurou 524 quilômetros de calçadas, extensão equivalente à distância entre Brasília e Uberaba. Só em 2023 foram investidos mais de 40 milhões de reais. O objetivo é chegar a 700 quilômetros de calçadas restauradas. Max Maciel disse que esse tema passa por uma discussão mais ampla sobre o projeto de transporte e mobilidade urbana em todo o DF. Nós temos uma onda verde para o carro. A pessoa pega um sinal verde, ele vai verde até o final, mas o pedestre não. Muitas vezes ele fica plantado, correndo risco, como o eixão, de ser atropelado, porque ele não tem confiança de passar numa passagem subterrânea. Então isso tudo é o olhar do andar a pé. É pensar o modal, né, o modal ativo, que seja por bicicleta ou a pé, como prioridade na lógica do transporte público como um todo. Então você conseguir chegar no seu trabalho por uma calçada, você conseguir chegar em casa com lugar iluminado, com nivelamento, isso tudo conta muito para a perspectiva de segurança, tanto no trânsito quanto para a vida. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.